devocionais no Vozes de Cristo. Bom dia! Que a paz do Senhor reine em seu coração e domine os seus pensamentos. Eu sou a Cris e hoje vamos meditar em João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou, e não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Nossa devocional de hoje tem como título Desapego. O que vem de Deus traz paz. Hoje o Senhor me acordou ministrando ao meu coração a respeito de ouvir a voz de Deus e nisso operar com o desapego de ideias que às vezes estão fixas em nossa mente. Quantas vezes a gente tem uma ideia fixa, o Senhor já nos mostrou que o caminho é por outra rota, mas essa ideia ainda fica atormentando a nossa mente. Eu estava assistindo um programa que é famoso mundialmente, um programa do MasterChef, que são provas culinárias, e um dos participantes numa das provas mencionou que enquanto ele fazia a prova, ele fez um planejamento em sua mente, enquanto ele fazia a prova, a mente dele o avisava de que a finalização do plano dele não daria certo, que isso ia estragar a receita, mas que ele não conseguia, e aí eu achei interessante a fala dele, ele não conseguia desapegar da ideia que ele tinha planejado. Quantas vezes os nossos planos estão errados e o Senhor está nos mostrando o melhor caminho, né? E eu achei interessante ficar pensando sobre isso. O Espírito Santo estava mostrando para ele, docemente e através da paz, que essa finalização que ele queria fazer na receita dele não daria certo, mas ele preferiu dar voz e dar força aos grilhões do inimigo e não conseguiu desapegar da voz do inimigo. Em João 10, versículos de 4 a 5, diz que a voz do bom pastor ela nos traz paz, né? O versículo ele diz assim: Depois de o bom pastor conduzir para fora todas as ovelhas, ele vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Ou seja, este participante do reality, talvez independente se ele tenha conhecimento cristão ou não, ele reconheceu a voz do bom pastor, dizendo para ele que o caminho não ia dar certo. Mas ele, ao invés de fugir, Por que as ovelhas fogem? Porque quando elas se sentem ameaçadas, elas se sentem com medo, o próprio instinto delas de salvação vai fazer elas fugirem. Então, se elas não reconhecem a voz do bom pastor, ao invés de fazer aquela ponderar, e fazer ou escolher o que elas vão fazer, elas automaticamente, instintivamente, na iminência do perigo, elas fogem. E nós deveríamos fazer isso também. Mas nós que não somos os seres irracionais, nós que somos seres dotados da capacidade de refletir, de meditar, de racionar, de tomar decisões que são pautadas em fatos, nós nos apegamos a muitas outras circunstâncias que não só a voz do nosso doce e bom pastor. Nós nos apegamos às vezes à voz do cão, que está nos levando para a mesmice, que nos leva para a impossibilidade de crescimento, que nos conduz de novo no erro, às vezes na confusão. Quantas vezes você está no meio de uma discussão e ao invés de você seguir em frente nesta conversa, com argumentos que possam fazer ela produzir reflexão em ambas as partes e fazer com que se resolva aquela situação que era conflituosa, a gente fica se apegando a coisas do passado e às vezes fica repetindo, muitas vezes, diante de uma discussão, os mesmos argumentos, voltando e voltando e voltando a fita, porque é o cão, a gente está se apegando à voz dele, que não permite que a nossa mente efetivamente escolha o caminho do bom pastor, o caminho de paz. As ovelhas seguem tão somente o caminho de paz, que é o caminho do bom pastor. E aí, João 10, 24, ele
vem dizer, é a própria voz de Jesus dizendo para ele que ele deixa conosco a paz dele, que a paz dele não vai produzir nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de medo. E é nisso que está. E eu sei que é muito sutil a gente, sempre nos momentos de tomada de decisão, perceber tão rapidamente que a voz do nosso doce pastor está nos ensinando o caminho de paz e que às vezes uma ideia está fixa na nossa mente e ela está nos deixando aflitos, ela está nos deixando com medo, ela está nos deixando sem dormir, né? Esse participante do MasterChef, ele disse que ele estava com medo de perder a prova de eliminação dele, mas ele não conseguia desapegar desta voz que lhe dizia para terminar o plano que ele mesmo tinha calculado. Eu acredito que nós precisamos aprender a desapegar das vozes do mundo que ecoam dentro dos nossos próprios pensamentos e parecem que são todas vozes nossas, né? Mas são vozes que são ruídos, na verdade, de tudo aquilo que nos cerca. Fazer a limpeza, a faxina das vozes que ecoam na nossa mente para ouvir, dar ouvidos e escolher racionalmente seguir a doce voz do nosso bom pastor. Porque se a gente for lembrar como ele age conosco, tem, né, lá em 1 Samuel 3, nos versículos de 1 a 10, o Senhor, quando foi chamar a Samuel, ele não chacoalhou o menino para que o menino despertasse e ouvisse a voz dele. Ele chamou por 4 vezes, Samuel, Samuel, ele tão somente chamou. Então o Espírito Santo, ele não vai fazer que a gente, não vai chacoalhar a gente para que a gente dê ouvidos à voz dele, porque ele é de paz. E se a gente fosse esperar ser chacoalhado, ter um rompante, as coisas elas não aconteceriam desta maneira doce. O Espírito Santo está dentro de nós e fala conosco a todo momento. No passado, ele não vivia dentro de nós. A presença de Deus, ela estava na arca, quando foi o tempo da arca. A presença de Deus para se manifestar para os seus filhos, por exemplo, com Moisés, foi através da sarça ardente, né? Então, ou era através de anjos, como o anjo Gabriel falou com várias pessoas no passado. Mas hoje, depois da crucificação, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, falando livremente ao nosso coração. E essa voz dele traz paz. Então, o que nós precisamos hoje, neste dia, aprender é a desapegar daquilo que não nos traz paz e, efetivamente, confiar na voz do Espírito Santo, voz do nosso doce e bom pastor, nos conduzindo para fora e andando adiante de nós, nos livrando de todo perigo, nos guardando, nos guiando pelo caminho de rumo livre, de rumo que traz paz e prosperidade e tranquilidade e amor e solução para todos os conflitos. Deus abençoe o seu dia. Que tal hoje meditarmos a respeito disso e agradecermos por esse dia juntos? Obrigado por estar conosco até aqui. Se você gostou da nossa devocional, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima.